Se você tiver que pensar na coisa mais legal que existe, no que você pensaria? É bem provável que alguns de vocês tenham pensado na franquia Velozes e Furiosos. Outros, mais parecidos comigo, talvez tenham pensado numa fatia bem grande de bolo. Mas a verdade é a seguinte, não existe nada mais legal do que dinossauros. Mas por que dinossauros são tão legais? Por que a gente gosta tanto deles? É o que eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Bridgetop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Primeiro de tudo, a gente descobriu os dinossauros através dos fósseis e através da ciência que hoje a gente chama de paleontologia, a qual é bastante recente. Mas a verdade é que durante muito tempo a gente chamava de fóssil qualquer coisa que simplesmente fosse desenterrada. O conceito de fóssil, parecido com o qual a gente tem hoje, só foi desenvolvido ali a partir mais ou menos do século XIX, dos anos 1800. Que foi quando a gente começou a entender essas coisas que eram desenterradas junto da sua história geológica, aproximando então muito mais da paleontologia que a gente tem hoje em dia. Mas tudo isso começa a ficar muito mais divertido quando surgem os paleontólogos norte-americanos. Durante muito tempo, os paleontólogos eram pessoas europeias, elegantes em seus ternos, gravatas, chapéus, até que foi ali no século XIX, nos Estados Unidos, que os paleontólogos, muito parecido com os cowboys em jaquetas e também chapéus, claro, porque na época todo mundo usava chapéu, começou a buscar fósseis no Velho Oeste americano, muito parecido então com a Corrida do Ouro, mas em vez de procurar ouro, você procurava ossadas velhas. Basicamente, pensem o seguinte, até certo momento, os paleontólogos eram muito parecidos com o pai do Indiana Jones. Depois eles começaram a ficar parecidos com o próprio Indiana Jones. Mas se a gente pensa em paleontologia e logo pensa em dinossauros, a verdade é que os dois não tiveram aliados desde o começo, tanto que os primeiros fósseis a serem encontrados ali não foram realmente de dinossauros. Em 1801, um paleontólogo chamado Charles Peale descobriu ali o fóssil de 3 mastodontes e os colocou em exposição. E esse foi basicamente o começo dessa fascinação por esses fósseis e desses animais gigantescos, ou pelo menos minimamente diferentes dos que a gente tem hoje em dia. Ou tinha na época, é claro. E essas descobertas vão avançando ao longo do começo do século XIX. As pessoas descobrem então o istiossauro, o megalossauro e depois o iguanodon. Nomes um pouco estranhos para animais extremamente legais. E foi a partir deste momento, a partir da descoberta desses 3 fósseis de dinossauro iniciais, dessa grande fascinação, que teve um fenômeno que era o seguinte: se você descobrisse um fóssil de um dinossauro, principalmente um dinossauro novo, você teria uma grande fama, você seria praticamente um popstar nesse mundo das ciências. E é claro, também te traria um pouco de dinheiro. Bem mais dinheiro, pelo menos, do que te traria se você descobrisse outro tipo de fóssil. Ninguém queria saber de pequenos animais, ninguém queria saber de micro-organismos. As pessoas queriam saber de dinossauros, esses lagartos gigantes e fascinantes. Começaram a surgir, então, uma série de eventos ao redor dos dinossauros. E se eu falo isso, talvez você pense em exposições, em museus, não é? Mas, na verdade, tinha muito mais coisa sendo feita do que isso, algumas bem mais bizarras. Por exemplo, um cara chamado Hawkins ficou famoso por fazer um jantar dentro de um iguanodon. Afinal, se você não pode comer um dinossauro, por que não comer dentro de um dinossauro? Mas se desde o começo do século XIX, desde 1801 praticamente, como eu estou falando para vocês, teve um fascínio gigantesco pelos dinossauros, o que a gente pode realmente chamar de uma dinomania, um fascínio mais generalizado por esses animais fantásticos, começou ali em 1884, quando foram encontrados dentro de uma mina na Bélgica 3 fósseis intactos de iguanodon. Até então você tinha fragmentos, pedaços, ossos gigantescos, isso era fascinante, mas não tinha até então um intacto, um inteiro. 2 anos depois de encontrarem esses 3 fósseis intactos, Camille Flammarion, em seu livro Le Monde avant la création de l'homme, ou ainda O Mundo Antes da Criação do Homem, traz o iguanodon numa pose dramática, teatral, do lado de prédios. E isso daqui que eu estou mostrando para vocês, essa ilustração, pode parecer algo banal, ainda mais hoje quando a gente tem filmes sobre isso, mas na época foi algo bastante sério, na época foi algo bastante importante. Porque uma coisa é ver os ossos desses animais em museus, em exposições ou até no jantar em que você está comendo dentro de um deles. Outra coisa é ver representações deles ali no seu habitat natural, no que o pessoal acharia que era o habitat natural deles, junto com outros dinossauros. Mas uma coisa completamente diferente e muito mais fascinante e também assustadora era ver um desses do lado de um prédio, uma coisa que você conhecia, colocando a cabeça dentro da janela e gritando na sua voz desesperada: "Ei, você me empresta aí uma xícara de açúcar, por favor?"
Ao mesmo tempo, olha para esse desenho. Olha o tanto de coisas que, mesmo tendo surgido 100 anos depois, lembram bastante ele. Godzilla, King Kong. Essa arte aqui de Camille Flammarion, então, foi extremamente importante, foi o pontapé inicial em tudo isso. Steven Spielberg? De nada. Agora, dinossauros não eram só ossos, eles eram reais, ou ainda, o mais perto da realidade que eles chegariam. Eles caminhavam pelas cidades e eles habitavam os nossos sonhos. E não demorou muito para que essas mesmas representações de dinossauros ao lado de prédios aparecessem em jornais dos Estados Unidos e pouco a pouco no mundo todo. É no século XX, em 1930, que é descoberto então o primeiro Tiranossauro Rex, talvez um dos nomes mais famosos em relação a dinossauros. E surge então um cara chamado Roy Chapman Andrews, um cara extremamente importante que influenciou, dentre outros, a criação do historiador favorito de todo mundo, Indiana Jones. Essa fascinação, então, só foi crescendo e foi ganhando pouco a pouco a ficção. Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, escreveu O Mundo Perdido, sobre um lugarzinho ali na Amazônia onde dinossauros ainda existiam. Em 1990, Michael Crichton escreve O Mundo Perdido, livro que influenciou aquele filme que todo mundo conhece, e tornou então dinossauros definitivamente a coisa mais assustadora que pode existir. Porque agora eles correm, eles te comem e, acima de tudo, eles conseguem abrir portas, não tem nada mais assustador do que isso. Mas e aí, agora que eu te contei muito sobre a história dos dinossauros, falta responder aquela pergunta do começo do vídeo: por que é que eles são tão legais? Quem responde isso daqui pra gente é Keith Stewart Thompson, em seu artigo Dinosaurs as a Cultural Phenomenon, ou seja, dinossauros como um fenômeno cultural, o qual é publicado ali na revista Scientific American, e que serviu de base para esse vídeo. Para ele, dinossauros são aquela coisa gigantesca e magnânima, que de um lado simbolizam a falha, afinal foram extintos, e de outro lado são um gigantesco símbolo de poder. É só ver a quantidade de pessoas que tem um cachorro grandão chamado Rex. E você sabe, é por causa do Tiranossauro Rex, não é porque aquela pessoa sabe que Rex é rei em latim. Ao mesmo tempo, diferente de outros animais pré-históricos e colossais, como a preguiça gigante brasileira e também meu animal espiritual, ou os mamutes, não tem nada semelhante com os dinossauros no nosso mundo, exceto talvez aquela lagartixa simpática que fica no seu quarto te olhando, sorrindo e comendo as aranhas para você. O único jeito que você tem de ver algo minimamente parecido com os dinossauros é através de filmes, de ilustrações, e é por isso que eles são tão fascinantes. Porque é algo que existe só na nossa imaginação. E quando algo existe só na nossa imaginação, os limites são constantemente empurrados. Isso é, se existirem limites. Você não consegue imaginar uma preguiça gigante ou um mamute voando, cuspindo fogo e fazendo isso de um jeito muito legal. Mas consegue imaginar um dinossauro fazendo isso. Ou pelo menos algo bem parecido com um dinossauro, né? Imagina uma preguiça gigante subindo num prédio. Não seria assustador, seria fofinho. Dinossauros só existem em parte na realidade. Em outra parte, eles existem na nossa imaginação. E é por isso que eles são tão legais. Tudo é mais legal na nossa imaginação. Todo mundo conhece dinossauros, mas nem todos sabem por que a gente gosta deles, ou ainda, de onde vem essa ideia de que os dinossauros, tal qual o Charlie Brown, vão invadir a cidade. E esse foi um vídeo sobre isso, sobre a coisa mais legal que existe, ou seja, sobre dinossauros e sua história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram daquilo, curtam aqui o canal, compartilhem, mostrem para os seus amigos, se inscrevam, deem joinha, tudo mais, e bem, voltem na semana que vem. Um abraço!